Olá, meus 420 inscritos, tudo bem com vocês? Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo. É rapidinho, não custa nada e algum dos livros que tem aqui você vai gostar. Hoje eu venho fazer o resuminho dos livros lidos de julho e já digo que a minha produtividade nesse mês caiu. Trabalhei demais, né, na minha empresa lá onde eu trabalho. E tava muito cansada, eu tenho um outro canal, que é um canal de viagem, então assim, ficou muito vídeo pra fazer e quase não deu tempo de ler esse mês, o que me deixa bem triste. Então, vou falar um pouquinho pra vocês quais livros eu li esse mês. O primeiro livro que eu li esse mês foi o Percy Jackson e o Mar de Monstros. Como eu falei pra vocês, eu tô lendo ele porque eu queria muito conseguir acompanhar o seriado e ler os livros antes. Então, eu acabei de ler o segundo livro e eu amei, porque eu amei demais o primeiro. Eu não esperava que fosse tão bom, então, assim, eu adorei. A história do segundo, basicamente, lembra que no primeiro livro, né, é a Annabeth, o Grover e o Percy. Lembra que o Grover tava saindo no último livro, porque ele tinha ganhado lá a certificação de buscador e ele ia buscar um dos deuses que tá desaparecido há bastante tempo. E lembrem que eu falei que muita gente que saía, né, com essa certificação de buscador não voltava. Então a gente termina o primeiro livro com o Percy muito com medo de, tipo, meu Deus, por que o Grover quer fazer isso da vida dele, sendo que quase ninguém volta? E é basicamente isso que acontece no segundo livro. O Percy começa a ter uns sonhos onde o Grover aparece falando com o Percy, dizendo que ele caiu numa armadilha. E é muito engraçado porque a armadilha basicamente o Grover tá meio que noiva de um monstro. Exatamente, o Grover tá vestido de noiva, enquanto tem um monstro que é meio cego, que acha que o Grover é mulher e, tipo, é a noiva dele. E o Grover tá, tipo, enrolando, fingindo que tá costurando o próprio vestido de casamento dele pra ter mais tempo pra conseguir fugir desse monstro. Então a gente tem o Percy, a Annabeth, até a própria Clarice indo atrás do Grover. E na verdade também tem toda uma função relacionada à árvore. Lembra aquela árvore do primeiro livro que eu falei que era importante, a árvore de Thalia? Então a árvore tá meio que morrendo. Exatamente, a árvore tá morrendo e eles têm que procurar. Esqueci o nome do objeto lá, que é um objeto que pode salvar a árvore. E nesse meio tempo eles estão atrás desse objeto e de salvar o Grover. E aí eles acabam tendo que entrar no Mar de Monstros, que é um mar de verdade, onde tem monstros. Então a gente tem, né, nesse livro aí, Percy Jackson e o Mar de Monstros, eles meio que têm duas missões. Recuperar um item que ajuda a salvar a árvore meio que foi envenenada. E lembrando que essa árvore é super importante para a história, porque querendo ou não, é ela que faz a divisa ali entre o acampamento estar seguro e não estar seguro. Então a árvore está envenenada, o acampamento não está mais seguro, o acampamento dos meio-sangue, das crianças, né, semideuses, está sendo atacado. Então eles saem numa missão para salvar o Grover e para recuperar esse item para conseguir salvar a árvore e salvar o acampamento. Então o livro é muito bom, é cheio de ação do início ao fim. Daqui a pouco sai um vídeo aqui no canal. O outro livro que eu li esse mês é esse aqui, The Best Game. É um livro muito legal, assim, é um livro que tava na minha lista pra ler há um tempão. Basicamente, ele conta a história de uma jovem, que deve ter uns 19, 20 anos, que ela cuida da irmãzinha dela pequena. A irmãzinha dela tem 3 anos. E ela e a irmãzinha dela não tem mãe, não tem pai, a mãe delas é uma drogada e a mãe delas fez com que a guriazinha, a pequenininha, passasse por um trauma. Onde nesse trauma a guriazinha não fala, exatamente. A guriazinha falava antes, ela passou por esse trauma e agora ela não fala mais. E aí a gente tem a Amy, que é a irmã, né, no caso dessa guriazinha pequenininha. Ela trabalha, ela não tá estudando, ela não namora, ela vive realmente como mãe dessa irmãzinha dela. Então a gente inicia a história ali com ela basicamente conseguindo um tratamento pra irmãzinha dela. Hoje ela é garçonete, então assim, ela se vira pra conseguir cuidar da irmã dela. A mãe dela está longe, assim, a mãe dela é drogada mesmo. E aí a Amy, né, ela acaba conseguindo, né, uma bolsa de estudos pra estudar numa universidade, onde também é próximo do tratamento pra irmãzinha dela, um tratamento que ela conseguiu através de ações sociais, né? Um tratamento onde a irmãzinha dela talvez possa voltar a falar. Então a gente tem a Amy, que é uma irmã, que na verdade é uma mãe, que faz de tudo pela irmãzinha dela, assim, o amor dela pela irmãzinha dela é a coisa mais linda. E ela tá tentando voltar a estudar, tentando ter uma vida normal, vamos dizer assim, sem deixar de cuidar da irmã dela. E quando ela chega nessa universidade, ela já encontra jogadores de hóquei e outros estudantes que ela não suporta, ela nunca teve uma vida social, então assim, ela nem sabe ser uma jovem.
E ela encontra um deles que é super retardado, assim, que quer porque quer ficar com ela não quer, né? O foco dela é só estudar e conseguir dar o tratamento pra irmã dela. E aí nisso entra um outro jogador de hóquei, que é completamente diferente, que aí é o Chad. Acho que é Chad o nome dele, é isso aí. E ele é maravilhoso, tipo assim, ele vê ela na hora, já meio que se apaixona por ela, mas ele é completamente diferente. E ele teve uma vida também extremamente difícil, sabe? A gente descobre bastante da vida dele, da vida dela. Ele é um dos astros de hóquei. Eu tenho lido bastante livro sobre hóquei. É isso aí. Mas é bom. A gente gosta disso aí. E ele é super maravilhoso, assim. E ele tenta sempre se aproximar dela e é muito difícil. Basicamente, a gente passa o livro todo ele tentando se aproximar da Amy, tentando ajudar ela e a irmãzinha dela. E assim, ele é rico e as duas ali são extremamente pobres. E a Amy não deixa ninguém entrar na vida dela e da irmãzinha dela. Então, assim, é um livro... Ele tem bastante drama, sabe? E o Chad é perfeito, perfeito, perfeito. Assim, olha... Se existe um homem perfeito, eu acho que ele chega muito próximo, assim. Ele faz umas coisas lindas pra elas. E, ai, gente... E ele fala meio que italiano, então ele solta várias palavras em italiano, assim, ó. Ai, é muito fofo. E, basicamente, o livro se passa nisso, sabe? A gente tem uma Amy tentando, né, fazer com que a irmãzinha dela pequena volte a ser uma criança normal. A Amy tentando ter uma vida normal, e ela passa o livro todo quase não se permitindo a isso. E a gente tem o Chad, que é perfeito, tentando se aproximar das duas, né, tentando trazer as duas pra vida dele. Então, assim, o livro é muito bacana e vai sair vídeo no canal sobre isso. O outro livro que eu li esse mês é esse aqui, Aconteceu Naquele Verão. Esse livro já tem vídeo aqui no canal, você pode procurar. É um dos melhores livros que eu li, assim, nos últimos tempos também. Quase que ele entrou nos meus favoritados, mas ele ia entrar nos meus favoritados pelo Hot. Hot muito bem escrito, um Hot assim que faz tu... Oh, gente do céu, o Hot é muito bom dele. Basicamente é a história da Piper, uma influencer riquinha, que ela fez merda. Ela deu uma festona lá num prédio, ela invadiu um prédio, deu uma festa na piscina. E aí o padrasto dela, meio que como castigo, mandou ela para uma cidade de pescadores. Uma cidade onde o pai dela, né, biológico, vivia. E quando ela chega nessa cidade de pescadores, ela tem que cuidar de um bar, que é o bar dela mesmo, o bar do pai dela. E aí ela chega, né, toda riquinha, toda vestida, toda espalhafatosa numa cidade de pescadores. Então as pessoas enxergam ela e já acham que ela não deveria estar ali. Inclusive o Brendan, que é o personagem principal que vai contracenar com ela. Ele odeia o fato dela estar ali, ele diz que não é o local dela ali. Mas ela é bonita, né? Então já de cara ele já sente uma atração, mas ele não quer ela ali, ele é extremamente grosso com ela. E os dois já se pegam no início, assim, já ficam brigando e tal. Mas o Brandon também é maravilhoso, tipo, ele, sem querer, ele meio que botou que ele é o protetor dela na cidade, mesmo ele não querendo ela naquela cidade ali. Tem toda uma função com a irmã dela também, que a irmã dela também tá naquela cidade. E, tipo, ele meio que não gosta delas e gosta. E ele é um capitão de barco, então, assim, antes dele sair pra velejar, ele troca a fechadura da porta delas pra elas se sentirem seguras. Ele coloca um estofado embaixo do beliche da Piper, porque sempre que ela levanta, ela bate na cabeça. Ai, assim, ele faz coisas lindas e maravilhosas. E ele é um homão da porra, assim, sabe? Tipo, imagina ele o capitão de um navio, assim, ele gigantesco, todo peludo. Gente, o Hot desse livro é maravilhoso. E ele tem uma evolução muito legal de personagem. Então, assim, eu gostei demais desse livro. Eu tive uma sequência muito boa de livros lidos essas últimas semanas. E já tem vídeo aqui no canal da resenha completinha. Então, vá olhar. Gente, outro livro que eu li esse mês, que eu quase... Não contei pra minha empresa, mas eu quase deixei de trabalhar pra ler esse livro. Que é esse aqui, ó. Desejo. Sim, essa capa é idêntica do Crepúsculo. Eu vi essa capa e disse, isso aqui deve ser um Crepúsculo. Gente, quando tu vai ler o livro, ele é muito parecido com o Crepúsculo. Mas ele é muito diferente também ao mesmo tempo. Basicamente, é uma menina, né? Uma jovem, ela deve ter o quê? Uns 16 anos? 17? 18, 19, por aí. E os pais dela morreram num acidente de carro. E foi bem triste, assim. Os pais dela meio que morreram esquartejados no acidente de carro. Ela ainda teve que ver os corpos, exatamente. E aí ela é mandada morar com um tio dela no Alasca, no meio da neve. Quando ela chega lá, ela meio que já dá de cara com um dos alunos que meio que manda ela embora enquanto ela pode. Você não sabe onde você tá se metendo. Vai embora enquanto você pode. O cara é super grosso com ela. Mas o cara é lindo.
Exatamente, mas o cara é grosso. E ela meio que fica ali com a prima dela. Então ela tem o tio, que é o diretor da escola. A escola é um internato, tá? Então ela vai dormir ali, vai acordar ali, vai estudar ali. E ela fica no mesmo dormitório que a prima dela. E elas têm um relacionamento super legal, assim, durante o livro também. Mas quando ela chega na escola, ela já nota que tem algo estranho, porque ela acha que ela tá sofrendo bullying já. Porque o cara já chega dizendo que é melhor ela correr e ir embora enquanto pode. E aí a gente começa a notar que tem algo estranho nessa escola. A gente leu a sinopse do livro, a gente entende que é um livro, né, de fantasia, então tem vampiros. Aí a gente vai, né, no decorrer da história, vendo que tem vampiros nessa escola e tal. Só que tem muita coisa além de vampiro. Tem humano que na verdade é um dragão, tem humano que na verdade é um lobo, tem humano que na verdade é um negócio muito doido, que é bruxa. A prima dela é uma bruxa. E o que é muito louco é que chega um momento que a gente não sabe se as pessoas realmente são bruxas, são dragões. Tanto esse guri, que é o principal da história, que agora eu esqueci o nome dele, acho que é Jackson. Vou chamar de Jackson. É Jackson, acho o nome dele. Que seria o par dela. Eu sei que ele é um vampiro, mas às vezes eu acho que ele não é um vampiro, eu acho que ele é outra coisa. E aí ele fica o tempo todo tentando afastar ela, mas, gente, Deus que ela botou o pé na escola, algumas coisas estranhas começam a acontecer, que ela é quase morta várias vezes. Primeiro um lustre cai em cima da mesa onde ela tá. Depois ela vai jogar bolas de neve, assim, numa brincadeira. E um vento joga ela da árvore. E aí o Jackson tá sempre ali perto pra tentar salvar ela. Só que a gente sabe que ele é um vampiro. Então, tipo assim... E é muito engraçado porque ela não faz ideia de onde ela tá. Ela não faz ideia do que tá acontecendo. Mano, ela é a única humana dentro de uma escola de monstros. E, gente, eu preciso dizer, os primeiros 10% do livro eu odiei. Porque a autora, ela descreveu cada passo. Então, assim, ó, tem uma cena que a guria tá descendo do avião pra ir até o carro. Eu acho que a autora descreveu todos os passos que a guria deu do avião até o carro. Os primeiros 10% do livro eu odiei, eu quase abandonei. Mas, gente, não façam isso. Ele é maravilhoso, assim, ó. Ai, pra vocês terem noção, o ator, né, o personagem principal que faz com ela, que é o Jackson... Quando ele tá meio excitado com ela, assim, ele faz a terra tremer. Exatamente, gente, tem terremoto. Cada vez que ele se emociona demais perto dela, acontece terremotos. Então, assim, o livro é perfeito. Perfeito. Tô louca pra ler o segundo, assim, eu amei demais, demais. E eu favoritei o livro. Favoritei, tá entre os meus favoritos. Daqui a pouco tem resenha no canal. Gente, esse livro aqui, ó, Leitura de Verão. Eu não terminei ele ainda, mas eu vou botar ele dentro desse vídeo aqui, porque, tipo, hoje é dia 30, falta pouquinho pra mim terminar, eu devo estar nos 70, 80% do livro. E eu preciso dizer, até agora eu não gostei do livro. Não, 70... Assim, eu acho que até os 50% do livro, o livro ainda nos dá uma esperança de que ele ainda pode ser bom. Mas os 70% eu ainda não me apeguei ao livro, é foda. Tipo assim, eu tô quase desistindo. Eu só não vou desistir porque eu quero fazer a resenha pro canal. Mas até agora eu não gostei muito dele. Então, assim, provavelmente que hoje ou amanhã eu termine ele e faça a resenha, mas eu já digo que não foi... Essa foi a capa fofinha que me decepcionou até o momento. Nada nos personagens me pegou. Eu acho que basicamente a história é aí que tá, não terminei ainda, então pode ser um pouquinho estranho eu falar agora. Mas a gente começa a história com... olha só, até esqueci o nome dos autores, porque, tipo, o livro não me pegou muito. A atriz principal ali, a personagem principal do livro, ela meio que descobre que o pai dela, na verdade, tinha uma outra família. O pai dela morreu, então, assim, ele tinha uma amante. E ele tinha uma casa com essa amante na praia. E essa casa ficou pra ela. Então, assim, a amante foi no enterro e deu essa casa pra ela. E aí, ela é uma escritora que tá numa fase difícil da vida. Ela não tá conseguindo escrever livro, não tá conseguindo vender muito livro. Então, ela tá super quebrada financeiramente. E emocionalmente, né? Porque imagina descobrir que teu pai, na verdade... tem uma outra família esse tempo todo e tu não sabia. E tu não pode nem brigar com ele porque ele já morreu, né? Então, assim, ela tem vários sentimentos em relação ao pai dela. Que eu acho que fez com que o livro ficasse muito maçante, porque é muito o pai dela, parece que o negócio não desenvolve muito e ela fica sofrendo e não me pegou, assim, muita história. E ela chega, né, nessa casa da praia, ela meio que vai morar lá pra ter um momento pra conseguir escrever o livro dela. Ter paz pra escrever o livro. Coisa típica de escritor. E na casa ao lado tem um outro escritor, que a gente descobre que, na verdade, é um ex-colega de faculdade dela que ela não gostava, que ela via ele como um rival, que ele tava nas melhores paradas, assim, de vendas de livro e ela não. Então a gente passa o início do livro vendo ele como um arqui-inimigo. E aí os dois acabam vendo que eles estão morando basicamente na mesma cidade, na casa do lado, e ambos, né, estão ali tentando escrever seus livros.
E aí eles acabam, né, meio que se envolvendo. Eles já tiveram uns pegas antes numa festa de faculdade, então assim, a gente sabe que vai rolar algo. E aí eu tô 70% do livro, os dois estão se conhecendo mais, sabendo mais da história um do outro. Ele teve uma história muito triste, o pai dele espancava ele quando ele era criança. O pai dele chegou a quebrar o braço dele. Então assim, ele teve uma história muito difícil, uma história muito difícil com a mãe dele também. Então a gente tem ele meio quebrado, ela meio quebrada. E aí eles meio que estão se conhecendo, e aí eles já se deram uns amassos, mas o negócio não foi pra frente, parece que toda hora alguém impede eles de realmente transar, de realmente ter algo. Mas, gente, a história não tá me pegando, então, assim, alguém me diz aí se depois dos 80% melhora, porque eu já tô nos 70% e eu ainda não vi nada demais. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu li esse mês, foram pouquinhos, acho que eu fiquei uns 3 livros atrás do que eu geralmente leio. Mas eu tive uma sequência muito boa de livros bons. Desejo ali, o Crepúsculo, pra mim, assim, ó, top! Negócio top, top de linha. Então, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vai sair resenha de todos eles aqui no canal. Pode demorar um pouquinho, mas vai sair. Se vocês querem que eu leia algum livro específico, por favor, coloquem aqui embaixo que eu vou ler. Ele entra na minha lista, pode demorar um pouquinho, mas eu vou ler. Eu tenho uma lista grandona aqui que o pessoal me pediu, então eu vou tentar ler eles. Vou tentar começar a ler um, pelo menos, essa semana ainda. E espero que tenham gostado e até logo. Tchau, tchau.